Olá, meus amigos, saudações a todos. Estou aqui mais uma vez para poder fazer a leitura e o primeiro comentário do nosso estudo do Livro dos Médiuns. Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas pela voz, que está um pouco falha. Mas mesmo assim estou aqui para poder dar essa contribuição e aprender junto com vocês nesse item de hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre a utilidade das evocações particulares, que é o item 281. Então eu vou fazer a leitura, né, e um breve comentário para a gente dar continuidade no grupo. Então o item 281, ele fala sobre a utilidade das evocações particulares. As comunicações que se obtêm de espíritos superiores, ou daqueles que animaram grandes personagens da antiguidade, são preciosas pelo alto ensinamento que encerram esses espíritos. Esses espíritos alcançaram um grau de perfeição que lhes permite abranger uma esfera de ideias mais extensa, de penetrar mistérios que ultrapassam o alcance vulgar da humanidade, e, por consequência, de nos iniciar melhor do que outros em certas coisas. Isso quer dizer que as comunicações de espíritos de ordem menos elevada. Isso não quer dizer, que as comunicações de espíritos de ordem menos elevada sejam sem utilidade. O bom observador tira daí muitas instruções. Para conhecer os costumes de um povo, é necessário estudá-lo em todas as suas camadas. Aquele que tiver visto em uma só face, não o conhece. A história de um povo não é dos seus reis, é das sumidades sociais para julgá-lo. Das sumidades sociais. Para julgá-lo, é preciso conhecer a vida íntima, seus hábitos privados. Ora, os espíritos superiores são as sumidades do mundo espírita. Sua elevação os coloca muito acima de nós, e ficamos assustados com a distância que nos separa. Os espíritos mais burgueses, entre parênteses, que nos perdoem a expressão, nos tornam mais palpáveis as circunstâncias de sua nova existência. Entre eles, a ligação entre a vida corporal e a vida espírita é mais íntima. Nós a compreendemos melhor porque ela nos toca de mais perto, aprendendo por si próprios os que se tornaram o que pensam, o que experimentam os homens de todas as condições e de todos os caracteres. Os homens de bem como os viciosos, os grandes e os pequenos, os felizes e os infelizes do século. Em uma palavra, os homens que viveram entre nós, que vimos e conhecemos, dos quais conhecemos a vida real, as virtudes e os erros, compreendemos suas alegrias, seus sofrimentos, partilhamos deles, daí tiramos um ensinamento moral tanto mais aproveitável quanto maiores e mais íntimas as relações entre eles e nós. É mais fácil nos colocarmos no lugar daquele que foi nosso igual, do que daquele que só vemos através de imagem de uma glória celeste. Os espíritos vulgares nos mostram a aplicação prática das grandes e sublimes verdades das quais os espíritos superiores nos ensinam a teoria. Além disso, no estudo de uma ciência, nada é inútil. Newton encontrou a lei das forças do universo no fenômeno mais simples. A evocação de espíritos vulgares tem ainda outra vantagem, de nos colocar em relação com espíritos sofredores, que podem aliviar e facilitar o seu desenvolvimento por meio de úteis conselhos. Podemos ser úteis e nos instruirmos ao mesmo tempo. Há egoísmo em procurar só uma própria satisfação na relação com os espíritos. E aquele que desdenha estender uma mão caridosa àquele que é infeliz, dá prova de orgulho. Para que serve obter belas recomendações de espíritos de elite, se isso não o torna melhor para si mesmo? mais caridoso, mais benevolente para os seus irmãos nesse mundo e de outro.
O que aconteceria com os pobres e doentes se os médicos se recusassem a tocar em suas feridas? Bom, é um texto único, extenso, mas bem claro naquilo que ele quer passar, né? Sobre a utilidade da evocação de todos os tipos de espírito. É claro que todos nós preferimos apenas estar em contato ou, né, na maioria das vezes, com espíritos mais evoluídos, com espíritos de escola, com espíritos mais elevados, né? E são muito úteis, e é muito útil esse contato com a espiritualidade mais elevada, né? Por causa dos aprendizados que a gente pode receber. No entanto, essa distância que existe entre nós e esses espíritos pode fazer com que o entendimento dessas lições não sejam totalmente aproveitados. Na verdade, a importância da comunicação dos espíritos menos evoluídos e até mesmo dos espíritos mais vulgares é para que a gente saia um pouco daquilo que nos foi ensinado pelos superiores na teoria, né, para que a gente possa se identificar, né, com esses ensinamentos na prática, né? Então, pegando depoimentos e comunicações de espíritos menos elevados, espíritos sofredores, espíritos viciosos, como nós que estamos encarnados, a gente vai se identificar, vai criar uma ligação e através dessa ligação um entendimento um pouco maior. Por quê? Por causa da empatia. Eles sentiram aquilo que nós estamos sentindo ou aquilo que dizemos não sentir, passaram por coisas que a gente está passando, né? Prefere não passar ou esconde, enfim. E um outro ponto que ele fala no final é a de também poder ser útil, sermos útil, né? Seria egoísmo demais a gente querer só receber os ensinamentos, né? Então, a partir do momento que a gente recebe o ensinamento, a gente já está em condições de auxiliar. E negar o auxílio a um espírito sofredor, um conselho, uma direção, né? Além de ser um ato de egoísmo, de orgulho, né? É uma falta de praticar aquilo que a gente aprendeu. Então, assim, nada que acontece nas comunicações, né, nada do que acontece nessa comunicação entre o mundo visível e invisível é sem utilidade, né? Então, desde as mínimas, tudo é permitido. Se é permitido por Deus, né, que um espírito venha, um espírito mais sofredor, menos elevado, venha passar uma mensagem, é para que a gente possa ou ajudá-lo ou compreendê-lo, né? Então, enquanto a parte da lição também é aprendida, enquanto a gente é útil. A gente aproveita mais quando a gente pratica, quando a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu. Então vejam só, né? Todos aqueles que falam, que preferem, que não, eu recebi mensagem de um espírito muito iluminado, de um espírito isso, de um espírito aquilo, mas o que vale mais? Qual que é o intuito das comunicações? O auxílio aos espíritos sofredores, né? Ou o aprendizado? Na verdade, é o aprendizado colocado em prática no auxílio aos sofredores. Se nós estivermos em condições de auxiliar, é porque a gente aprendeu um pouco. E enquanto estivermos auxiliando, significa que a gente vai continuar aprendendo na prática. Então essa é um parágrafo um pouco pequeno, mas ele traz uma reflexão bastante profunda, né? De que a gente tem que da utilidade da comunicação de todos os tipos, de todas as classes, de todos os níveis de espíritos, né? Agora, cabe a cada um de nós aproveitar as mensagens dos superiores, né? E a busca da compreensão e do auxílio no trato com os menos superiores, né? Com os mais inferiores. Então, mais ou menos isso daí que eu consegui tirar do texto, né? E agora a gente pode dar continuidade aí nessa nossa conversa juntos aí no grupo, tá?
Mais uma vez eu peço desculpa, porque a voz ainda está um pouco rouca, um pouco falhando, mas espero que a gente possa ter um estudo bem proveitoso agora nesse nosso grupo. Desde já, muito obrigado por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos nós, que possamos aprender e assimilar os ensinamentos da melhor maneira possível. Saudações a todos, muito obrigado.